Gente, boa tarde. Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Hoje, Dom Edmar, que foi monsenhor lá em Ouro Preto, na igreja que nós chamamos de a igreja de Antônio Dias, né? Que é a igreja de Nossa Senhora da Conceição, de Antônio Dias, pai do Aleijadinho, que construiu a igreja, né? E o Aleijadinho também. Então ele foi pároco lá, como monsenhor, pertenceu à Arquidiocese de Mariana, foi elevado a bispo e vai ser bispo auxiliar de Belo Horizonte. Hoje ele é introduzido praticamente na nossa Arquidiocese com a missa festiva, né, que vai ser rezada hoje a partir das 19 horas lá na Catedral da Boa Viagem. Um abraço para o Dom Edmar agora, um abração para ele. Hoje vamos receber Eliane Gomes de Azevedo, fundadora do Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores, que surgiu para resgatar a dignidade da pessoa humana que promove o desenvolvimento econômico e social. Eliane, bom, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, uma ótima tarde a todos os telespectadores que estão aqui prestigiando esse programa que traz tanto conteúdo importante, então eu gostaria de agradecer. E o mais importante é que você tem uma história de vida muito interessante, que você estava me contando que você trabalhava numa firma, que você foi contratar, você tinha que contratar pessoas até os 40 anos de idade, né? E tem muita empresa aqui no Brasil que quando o sujeito chega aos 60 anos, ele é obrigado a desligar-se da empresa. Foi assim, eu lembro que na RCA Victor, que é uma gravadora de música, né, tinha um representante aqui que trabalhava lá, o Amauri, e quando ele chegou aos 60 anos, com toda a produtividade que ele tinha na empresa, de repente ele foi obrigado a desligar-se da empresa, né? E onde ele trabalhou durante toda a vida, né, como diretor da empresa, né? E era obrigado a sair aos 60 anos de idade. E você foi convidada a trabalhar numa empresa que só podia contratar até os 40 anos e você descumpriu essa decisão da empresa. Dentro da volúpia da juventude, né, naquela época, eu tive assim, uma grande alegria de trabalhar nessa multinacional, que era uma multinacional, que era o desejo de todo jovem. E eu entrei para trabalhar com recrutamento e seleção. E na época eu tive uma tristeza muito grande porque eu estava lá com passei por um processo seletivo, uma série de coisas, mas na ficha vinha perfil, vinha descrição da função e vinha escrito assim, contraindicação, não contratar acima de 40 anos. Então, naquela época, na hora que eu vi aquilo, eu imediatamente remeti ao meu pai, né, que era uma pessoa ativa, que estava no trabalho. Eu falei, como dizer para o meu pai que essa empresa que eu tanto desejei trabalhar não pode trabalhar acima de 40? Aí eu comecei a contratar de 40, de 50, de 60, de 70, porque embaixo vinha escrito assim, justificativa. Eu falei, opa, peraí, está falando que é proibido, mas eu posso justificar. E aí eu comecei a contratar, fiz uma parceria com um barbeiro que tinha em frente. Falei, às vezes a pessoa chega com o para-choque meio baixo, meio triste, porque a pessoa está desempregada. Então a gente dá um grau, né? Fazer ele ficar mais bonito e tudo para a entrevista. E aí, resumindo para vocês a história, passado uns 6 meses, eu fui chamada na diretoria e falaram, provavelmente hoje é seu último dia. E aí eu cheguei para a reunião e o diretor me chamou lá na frente e pediu desculpa a todos, né? Falou, olha, eu estou pedindo desculpa porque a Eliane agiu por conta própria. Obviamente que eu não acompanhei, né? Mas ela está na contramão da cultura da nossa instituição, contratando pessoas. Ele falou ainda assim, não, eu estou vendo um monte de cabelinho prateado aí, parece que virou só coisa prateada aqui. E aí, para minha surpresa, eu sem graça lá na frente, um senhor, um alemãozão, levantou e ele falou assim, poxa, eu achei que estava trazendo a moça para parabenizá-la, né? Porque foram as melhores contratações que tivemos, né? Na tomada de decisão, diminuiu o absenteísmo, diminuiu o turnover nosso, né? Menos conflito, nós estamos tendo um encontro de gerações, o intergeracional. E aí todos os gerentes ficaram de pé e bateram palma. E você não foi dispensada? E nesse momento ele disse, ok, você venceu, continue. E aí, o que eu entendi a partir daquele momento? Eu entendi que era meu legado, que eu jamais ia deixar
que alguma coisa acontecesse desse ponto de vista, de ter o etarismo, que hoje a gente fala tanto, né? Que é o preconceito para com a idade, porque o que nós temos de mais rico, de mais precioso, é o que a gente aprende. É verdade. Se alguém me assaltar ali, leva tudo que eu tenho. Mas o que eu vivi, as nossas histórias, né? A gente estava até conversando, quantas histórias que nós temos, né? E eu até uso uma frase que diz assim, que os dias desconhecem aquilo que os anos ensinam. Então, à medida que a gente vai vivendo, as experiências vão nos munindo de sermos pessoas muito mais ricas. E a gente estava jogando pelo ralo tudo isso. E aí, na época, né, assim, o que aconteceu? Eu dou aula, né, na FGV há muitos anos, dou aula na Faculdade de Unimed, muitos anos de Sebrae, PUC. Aí eu entendi que eu precisava de fazer alguma coisa nesse sentido. Aí eu comecei a mapear o território nacional todo, né? Eu ia dar um curso, por exemplo, para a Unimed lá no Rio Branco, eu alugava um carro, eu perguntava por que você parou de trabalhar, você tem vontade de trabalhar? Caiu até naquilo que a gente falou, né? Muitos falavam o seguinte, olha, eu comecei trabalhando fazendo o que eu não gostava. Chegou numa fase da minha vida que eu não me permito isso mais. Agora eu quero fazer algo que me dê sentido, que me dê valor. E aí, ao mapear tudo isso, fui também para fora do país, gastava meu dinheiro todo, o pessoal falava que eu era meio doida, né? Contava para os meus colegas, falava, gente, eu estou desenvolvendo um projeto que é o primeiro no Brasil e no mundo de empreendedorismo para maturidade. Vão me ajudar? Ninguém. Né? Todo mundo fala, tá doido, aposentado, não liga para isso e tal. Mas resumindo a história, eu queria ir por um viés de ser totalmente gratuito. E eu percebi em todos os lugares que eu ia, eu fui em inúmeros lugares, gastei sola de sapato, recebi muitos nãos, muitas portas fechadas, mas a gente percebe que as janelas se abrem também, né? E aí eu entendi, né, que a gente tinha que dar de presente para a sociedade, que é tão maltratada, judiada, né? As pessoas falam, quantos anos você tem? 40, a pessoa fica tímido. Gente, a vida começa aos 50, o que vem antes é treino, né? Nós estamos vivendo mais, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, olha, o único viés que eu tenho para ir é indo pelo caminho de ter e trabalhar com lei de incentivo. E aí eu busquei trabalhar com a lei de incentivo ao idoso. E aí fui, visitei vários lugares, era um projeto pioneiro, todo mundo falava em lei de incentivo, falava em fraldas geriátricas, falava em ILPI, que é extremamente importante sim, cadeira de roda, não estou desmerecendo isso, mas ninguém falava sobre o revivamento, sobre o repaginar, né, da pessoa poder, nessa fase de vida, desenvolver atividades, se sentir útil, né? Porque uma pessoa, quando aposenta, ela acaba se aposentando o quê? Da vida. É fim de carreira, fim de vida. A pessoa faz uma associação cognitiva muito grave, né? É muito grave, porque às vezes a aposentadoria leva o sujeito a uma vida sem sentido e que vai caminhar para a morte. Caminhar para a morte, né? E ele começa a ter depressão, a ficar em casa, vem os conflitos, né? E aí nós montamos, né? Montei essa capacitação empreendedora e aí fui por esse viés da lei de incentivo. E assim, não foi fácil, né? Eu falar que foi fácil. Eu imagino que... Né? Porque a gente compete com mais de 1.000 e tantos projetos no Brasil inteiro. Mas eu tenho uma notícia para te dar, que eu acho que é uma coisa muito bacana até para o público também, né? Belo Horizonte tem, através desse projeto, o primeiro projeto no Brasil e no mundo de empreendedorismo para maturidade. Não existia em lugar nenhum. Hoje até algumas pessoas estão tentando fazer alguma coisa nesse sentido, né? E assim, buscar patrocinador não é fácil, né? Eu sei. Mas você me dê a licença aí, eu quero mostrar aqui que nós começamos com 3 patrocinadores. E hoje, só em um projeto nosso, nós temos 55 patrocinadores, né? Então, isso aqui nos remete, nos mostra uma coisa. O quanto que esse projeto era um projeto desejado. Enquanto nós temos aí inúmeras pessoas, né? Com esse yes, Juventude Prolongada, sabe esse nome aqui, assim? Foi escolhido por nossos alunos, né? Nós falamos, qual o nome que vocês gostariam de ser chamado? Nós nos sentimos jovens ainda. Então, nós queremos dizer que nós estamos vivendo a nossa juventude prolongada, né? Então, o livro, né? Ele veio com esse nome, Yes, Juventude Prolongada. Não sei se o pessoal está vendo, né? Tá beleza aí? Né? Yes, Juventude Prolongada. Então, é um yes. Diga sim à juventude prolongada, diga sim para as novas oportunidades, né? Pois é, Eliana, eu gostaria de saber
esse curso de empreendedorismo que você está capacitando muitas pessoas já na terceira idade, qual o estilo de empreendedorismo que as pessoas fazem e entram nos cursos, né? É uma coisa muito bacana, porque nós temos todas as áreas que as pessoas buscam, né? Só para vocês terem uma ideia, nós temos também empreendedorismo até cultural, né? Nós temos um aluno que ele morou no Japão, ele era ator lá, ele era não só ator, mas cantor também, né? Recebia até autógrafo lá. E aí ele volta para o Brasil depois de 60 anos de idade, ninguém conhecia ele aqui. Chegou deprimido, aí ele começou a fazer o curso conosco, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, ele já foi no Teleton e está indo agora no Brazilian Days, representar o Brasil. Hoje nós temos um programa nosso lá, que chama Sua Voz, Seu Talento, que ele é professor. Então, nós temos todo tipo de empreendedorismo. O que é o empreendedor? São aquelas pessoas que buscam desenvolver atividades e buscam desafios onde elas buscam aonde eles podem nadar de braçada. E eu até brinco, né? Um oceano azul de novas possibilidades. Então, enquanto eu continuar me degladiando e vivendo e fazendo a mesmice que todo mundo faz, eu vou nadar e morrer na beira da praia. Enquanto eu não olhar para o lado e vislumbrar as possibilidades de um oceano azul de possibilidades. O que significa isso? Nós temos empreendedores de alimentação, nós temos empreendedores de beleza, nós temos empreendedores que trabalham aí com serviços, com produtos. E nós fizemos, viu, Assis, você me dá essa grata oportunidade, nós fizemos o primeiro concurso do Empreendedor da Maturidade e a gente conseguiu com os patrocinadores prêmios, né, em produtos até 30, 40 e 20 mil. Então, nós startamos várias empresas, né, com isso. E esse projeto, ele tem, além da capacitação empreendedora, que ela é modular e ela interage, nós escolhemos os professores pelo brilho no olhar, ele pode ter uma capacidade, um hard skills, uma habilidade técnica tremenda, mas nós buscamos pessoas que tenham uma ligação com esse nosso público, né? Eliane, nós vamos fazer um intervalo e aí você vai continuar falando sobre isso, né? Mas antes eu vou cantar uma musiquinha. Canta pra nós. Minha voz está muito ruim, mas eu estou meio resfriado. Mas aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Você conhece aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo, ficou, mamãe tem. Auricedina, analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Nós estamos conversando com Eliana Gomes de Azevedo, fundadora do Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores. Eliana, você estava falando das pessoas que descobriram, já quase na terceira idade, descobriram um outro tipo de profissão. Talvez aquilo que estava escondido, né? A vocação que estava escondida com a pessoa, né? O cara trabalhou em outra área durante tanto tempo. Completamente diferente, completamente diferente, não é verdade? Nós temos vários cases lá, né? Nós estamos hoje na marca de 45 mil pessoas que foram capacitadas. E esse livrinho que eu te mostrei aqui, que era um sonho, né? Ele tem 50 cases dos nossos alunos, né? Temos mais 2 e-book também. E aí entra aqui as histórias, né? Eles contam o que eles faziam, né? E no que transformou a vida deles com muito mais alegria, muito mais prazer. Mas é óbvio que, né, assim, é necessário gestão do conhecimento, né? O que a gente busca dar? Cursos, palestras, workshop. Nós temos feira, nós demos os estandes todos, graças aos patrocinadores. Fomos para Expo Minas, Minas Centro. Teve pessoas que falavam assim para mim, olha, eu vendi um dia o que eu não vendi um ano. E hoje essas pessoas repaginaram, né, remodelaram e estão aí competitivas no mercado com vários produtos. Então a gente recebe assim inúmeras pessoas, temos consultorias, mentoria, não só os workshops, nós temos até aplicativo para vendas e produtos da maturidade. Então, isso tudo a gente faz para gerar renda, a geração de renda, né? Nós estamos vivendo uma época que nós percebemos uma coisa e é interessante, viu?
Belo Horizonte se destaca, junto com Porto Alegre, como a cidade que as pessoas têm maior longevidade. Olha que interessante, né? E aí a gente vê que, mesmo em Belo Horizonte, a gente vê que tem lugares que a média é 60, lugares que é 90. Por que essa diferença, né? E a gente começa a descobrir essa questão da gestão do conhecimento, de informação. Quanto mais informação a pessoa tem, melhor. Quanto mais network ela tem, melhor. Né? Então, nós trabalhamos com essa vertente, que é a vertente de fazer com que a pessoa aprenda a ser empreendedor da própria vida. O que é um empreendedor, né? O empreendedor é aquele que, ao vislumbrar um problema, ele não chama aquilo de problema, ele busca aquilo e chama de desafio. Eu tenho um desafio. E aí são esses desafios que levam a gente a fazer coisas diferentes. Vou te dar um exemplo aqui rápido, né? Do cara que, de repente, fez o sapato que cresce no pé, né? Um americano que foi visitar a Etiópia e descobriu lá que as crianças cortavam o bico do pé, do sapato, para poder caminhar. E aí ele falou, meu Deus, mas que problema grave, né? Tantas crianças aí com o dedinho do lado de fora e tudo. E aí ele foi para o hotel e ficou pensando, né? Ele falou, puxa vida, isso não é problema, é um desafio, né? E aí, pé existe há quanto tempo? Sapato há quanto tempo, né? E ele bolou um sapato que cresce no pé. Ele abre do lado, com os botões assim, e na frente. Bom para quem tem aquela, como é que chama? Aquele problema, tem gente que tem um problema... Joanete, né? No pé, exatamente, né? Tem que dar uma abertura. E aí esse cara montou o primeiro sapato que cresce no pé, coisa que ninguém nunca tinha pensado antes, né? Aí vem o Brasil... E o Brasil também, né, que o brasileiro tem uma coisa muito legal, que é uma capacidade sinestésica, né? O brasileiro tem o joguinho de cintura. O brasileiro é aquele cara que ele é conhecido como o país do futebol, do samba. Nós somos ótimos improvisadores. Só que se nós também julgássemos essa habilidade que nós temos para estratégias, para conhecimento, a gente espontaria muito mais. Né? Eu falo assim, a pobreza do país está justamente nas pessoas que se acomodaram. Eu tenho muita preocupação hoje porque nós estamos com muitas vagas de emprego e não tem ninguém se candidatando, porque as pessoas estão muito acomodadas com o que ganham. Né? Tá aí, o cara ganha alguma coisinha. Aquela zoninha de conforto, dá para comer, né? alguma coisinha e tal, não quer mais nada na vida, não é verdade? Exatamente. A pessoa não tem ambição de querer mais alguma coisa, né? Eu acho até, eu tô te vendo aqui, eu falava assim, a Eliane tinha que estar aqui na Secretaria da Educação, criando, né, a possibilidade da escola, né, ensinar as crianças que elas podem fazer muito mais quando crescerem, não é verdade? Exatamente. E é um negócio interessante, viu, Assi? Porque eu trabalhei muito tempo também com jovens, né? E uma das coisas que mais me chamaram a atenção é que nós não somos preparados numa escola para sermos empreendedores, né? Você vê que uma pessoa faz o curso de medicina, um médico, ele de repente faz o curso, ele é ótimo tecnicamente, mas ele não é treinado para poder administrar o consultório dele. Gerenciar, né? Uma pequena clínica, um hospital. E nenhum curso, né? É verdade. Então a gente começa a perceber essa defasagem, né? É que eu falei que outro dia, o sujeito tira a carteira de motorista e vai dirigir na estrada, nunca dirigiu na estrada. Aí a coisa pega, né? O bicho pega, né? É uma coisa interessante que eu sempre falava sobre isso, né? Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos aqui no nosso país, né? Não só no país, né? É a questão da educação, e vem permeado a isso uma coisa que se chama das pessoas aprenderem a descobrir uma coisa. Eu tenho que aprender primeiro uma coisa que é muito importante. Qual a empresa mais importante do mundo? Do mundo. Chama Eu S.A. Né? É a empresa mais importante. À medida em que eu aprendo a administrar minha vida, minha tomada de decisão, a descobrir novos caminhos, novos rumos, que eu enfrento os meus desafios, que eu não crio problemas, mas eu busco solução, a nossa vida é melhor. É claro. Então a gente faz isso também. A minha preocupação não é que uma pessoa apenas aprenda a ser um empreendedor de produto ou de serviço, mas que ela aprenda a conduzir a sua vida, porque ninguém é igual rádio, né? Eu fico lembrando aqui de algumas coisas, por exemplo, né? Algumas cidades em Minas, por exemplo, Resende Costa, você conhece? Conheço. Alguém em Resende Costa fez um dia um tapete e começou a vender tapete. De repente a cidade toda aprendeu a fazer tapete e hoje você chega em Resende Costa, o que a Resende Costa faz? É tapete. É o referencial, É o referencial, né? porque todo mundo, e está todo mundo bem.
E não, e é o que a gente fala, um exemplo vale mais que 1000 palavras, né? É verdade. Então eu vejo lá no IPPE, no nosso Instituto de Pesquisa e Projeto Empreendedor, até aqui saudar que nós comemoramos 10 anos de vida semana passada, né? 10 anos que nós iniciamos o Instituto, o projeto há muito tempo, né? Eu já escrevo sobre o tema, foi minha tese de mestrado, que foi inserção do idoso em atividades produtivas, mas o IPPE tem 10 anos, né? Então, uma criança que cresceu, que hoje nós temos 40 mil alunos, 40 e poucos mil alunos, nós temos o nosso coral, nós temos lá dentro do IPPE uma equipe nos bastidores, assim, extremamente capacitada, treinada para esse público, e nós temos pessoas com esperança, pessoas felizes, pessoas que se reencontram amigos e reencontram uma coisa muito importante: eu posso ser útil. Eu posso ser uma pessoa que venho a fazer diferença na vida, não só minha, mas das pessoas. Você me falando isso, eu estou me lembrando aqui de um amigo meu que tem uma grande contabilidade, né? E passou a contratar os contadores que já estavam aposentados. E ele falou assim, ó, aqui tem contador aqui que ainda faz a prova dos 9, né? Que muita gente desconhece, né? Porque hoje com a tecnologia da máquina de somar, o cara não vai querer fazer conta de cabeça, mas nós temos... Esses aqui são os meus consultores, porque as coisas mais difíceis, eles é que me ajudam a resolver aqui das empresas. Das empresas. Né? Então, é uma visão super bacana, né? porque a gente percebe uma coisa, né? Experiência de vida, né? Ela não cai do céu. É verdade. E isso é muito importante porque a gente adquire ao longo da vida, né? E quando você fala isso aí, assim, me chama atenção para uma coisa. Eu vejo lá, né? Muitas pessoas que... Porque nós não preparamos os jovens, né? Nem no Brasil e nem no mundo, mas vamos falar do Brasil, né? Uma pessoa, quando escolhe um curso, ela não escolhe o curso por amor. Ela escolhe o curso que ela não foi preparada. Ela escolhe porque é bonito, porque é bacana, ou porque o pai fez, ou porque o pai não fez, ou porque a mãe não fez. É verdade. Mas escolher de amor é raro. Então, como professora que eu fui universitária há muitos anos, eu me deparava com uma coisa muito interessante. O aluno, no primeiro período, ele falava, não estou gostando. E o que ele escutava? Calma. Até o primeiro, segundo, terceiro, quarto período, ninguém gosta. Chegando lá na frente, você vai gostar. Aí, o que acontecia? Ele desistia? Não, ele ia. Ele ia para o quarto, quinto período. Isso, 97% das estatísticas comprova isso. Chegava lá e falava, meu pai do céu, eu continuo não gostando. E o que ele escutava e escuta das pessoas? Espera aí, você chegou até aqui e você vai parar? E aí, o que a estatística aponta? Que quase 100% termina o curso. Termina o curso e o pior, né? Eu muitas vezes fui professora homenageada, paraninfa de turma, né? E eu lá na frente, eu ia entregar um canudo, eu não sabia se eu estava entregando um sacrifício ou estava entregando um presente. Eliana, nosso tempo acabou, mas eu gostaria que você deixasse aí os endereços, claro. A rede social. Poxa, né, vida, que alegria, né, ter essa oportunidade de estar aqui com a Cira Antônio pela segunda vez. Eu queria dizer para vocês que o IPPE está de portas abertas, nós temos Contagem também, Belo Horizonte, mas o nosso telefone de contato é 3643-7265. Dá uma ligadinha lá, nós temos um Instagram, IPPE, Instituto IPPE, nós temos o nosso site também, IPPE, Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores. Vem para o IPPE para que a gente possa fazer uma história diferente, gerar renda e, principalmente, gerar uma coisa muito importante. Seja comandante da sua vida. Vamos para o IPPE. É isso aí. Muito obrigado. Foi a nossa querida Eliane Gomes de Azevedo, fundadora do Instituto de Pesquisa e Projetos Empreendedores. Agora você fica com o jornal Horizonte Notícias e um dos destaques são os preços dos produtos de festa junina. E ainda as notícias do Vaticano. Fique ligado daqui a pouquinho.